Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós e que essa paz possa ser sempre acompanhada da paz, que é resultado daquilo que o nosso Senhor Jesus nos orienta: jejum, que é jejum moral, e a oração, um dever cumprido. Hoje, exatamente 23 de janeiro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. E hoje nós iremos iniciar com a proteção divina, Escolhos da Mediunidade, item 70. E vamos elevar o nosso pensamento em oração, envolvendo a nossa querida Rondelli para fazer a nossa prece. Amigo Jesus, nosso querido Mestre, te somos gratos por mais esta oportunidade do estudo, que aqui participamos, que nós possamos, Jesus, procurarmos, aprendermos, para colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que tu possa nos envolver na tua paz, no teu amor, para que nós possamos caminhar contigo, porque quantas vezes nós já te deixamos no meio do caminho, e que nós possamos caminhar contigo, procurando sempre fazer o bem. Envolve a nossa irmã na tua paz, para que ela possa conduzir o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Item 70. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. Escolhos são obstáculos, perigos. Isto é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médios, impondo-se-lhes sob nomes apócrifos e impedindo que se comuniquem com outros espíritos. Apócrifos quer dizer falsos. Ou seja, o espírito se apresenta com outro nome, um nome, claro, conhecido, sábio, né? Sócrates, todo mundo quer ser Sócrates, Platão, né? Bezerra de Menezes é o da atualidade. E essa obsessão, o médium acaba acreditando, e ele diz que esse é um dos perigos, um dos obstáculos da mediunidade, a obsessão, porque o médium acaba acreditando que é tal espírito que se comunica. É também um obstáculo que se depara a todo observador novato e inexperiente que, não conhecendo os caracteres desse fenômeno, pode ser iludido pelas aparências, como aquele que, desconhecendo a medicina, pode enganar-se sobre a causa e a natureza de qualquer mal. Agora eu vou falar igual a tia. A obsessão não é só para os médios, é para nós todos. A obsessão mais perigosa, a gente fala que é a fascinação, mas aquela obsessão do dia a dia, que a gente nem se dá conta e vai levando a vida naquela boa vida, na monideia, achando que a gente está fazendo tudo certinho. Isso também são escolhas para a gente estar de olho. Agora eu vou passar para ela, de verdade. É verdade, Aramita, é verdade. A gente, quando fala da obsessão, dos escolhos da mediunidade, essa dificuldade da mediunidade, a gente pode parar e pensar assim: mas tia, às vezes, por exemplo, o meu guia espiritual, ele nem diz nome. Mas isso não quer dizer que também não possa ser uma mistificação. Porque aí ele chega silencioso, começa a falar o nome de Jesus, fala, e daqui a pouco ele começa a te conduzir. Então desconfie desses espíritos que começam a desrespeitar o teu livre-arbítrio e a querer comandar a tua vida.
Os espíritos lúcidos, eles respeitam o livre-arbítrio, eles não nos transformam em marionetes. Então, esse é um dos cuidados que temos que ter. Então, o espírito já quer dizer o que tu tem que fazer, o que tu tem que vestir, vai para a reunião mediúnica, ele já quer dirigir a reunião mediúnica, ele já quer dizer como que a casa espírita tem que ser. Então, são detalhes que a gente tem que ter muito cuidado. Então, hoje eu falo sem medo, não se arvore a participar de reuniões mediúnicas sem ter estudado o livro dos médiuns. Caso contrário, você será um trabalhador manipulado. Você não fará o trabalho que deve, não terá a segurança que deve, e em questão de alguns anos você estará se afastando do trabalho por não ter consciência do trabalho. Então é por isso que nós temos uma oscilação, nós temos um afastamento muito grande de trabalhadores de reunião mediúnica. Sabe por quê? Porque não tem consciência do trabalho mediúnico. Então, quando o professor Allan Kardec diz, porque isso aqui que a gente está lendo está no livro dos médiuns, exatamente. Então, quando a gente estuda o livro dos médiuns seriamente, ticando, bem ticadinho, a nossa consciência em relação à mediunidade, o nosso posicionamento em reunião mediúnica é outro, tá bom? Então, por isso que nós temos tantos acidentes morais e por isso que nós temos tantos absurdos nas instituições espíritas, por falta de estudar o manual da mediunidade, que é o livro dos médiuns. Se o estudo prévio, neste caso, é útil para o observador, mais indispensável é ao médium, a quem fornece os meios de prevenir um inconveniente que lhe poderia trazer bem desagradáveis consequências. Assim, é pouca toda a recomendação para que o estudo preceda a prática. O livro dos médiuns, capítulo 23. Tá aí o que a tia disse. Antes de ir para a prática, estude. Mas as casas espíritas, movido por orgulho e vaidade, querem de qualquer forma abrir desobsessão, reunião mediúnica. E meus irmãos, não vamos nos enganar. Ninguém se estuda a mediunidade numa apostila de 6 meses. Quando eu faço uma apostila, eu estou desmerecendo o trabalho que o professor Allan Kardec fez. Vá para o livro dos médiuns. Agora, quando a gente chega logo no iniciozinho do livro dos médiuns, o que ele diz? Antes de estudar essa obra aqui, é necessário que você leia o que é o Espiritismo e o livro dos Espíritos. Então, se a pessoa já vai cair ali no livro dos médiuns, se for consciente, e já se deparar com essa observação logo no início, a pessoa diz, não adianta. E não vai adiantar mesmo. Se você não estudou o que é o Espiritismo, se você não estudou o livro dos Espíritos, você não vai ter subsídios para entender o livro dos médiuns. Então, nós temos que entender que nós estamos numa doutrina séria. Nós temos que entender que mediunidade é algo novo para nós. Então, nós precisamos estudar. Então, instituições espíritas, tenham um pouco de bom senso. Larga de mão esses cursinhos de 3, 6 meses. Isso não vai resolver. Mas vai demorar muito, as pessoas não vão esperar. Se não vão esperar, se são pessoas imediatistas, serão péssimos trabalhadores. Você vai estar cortando o mal pela raiz. Quem tem verdadeiramente comprometimento com o trabalho e que realmente quer trabalhar, não vai se importar de estudar 3 anos. Agora, se a pessoa quer logo, isso aí com certeza vai te dar trabalho. Isso aí são pessoas imediatistas que não estão comprometidas com o trabalho que desejam fazer, que é a mediunidade. E se a instituição não tiver desobsessão,
que Alexandre diz na obra missionária? Que nós temos que nos preocuparmos muito, não é em desenvolver mediunidade, é em nos moralizar. Esse é o nosso maior trabalho. E se na instituição não tiver desobsessão, você acha que os espíritos não serão atendidos? Eu vou dizer algo, eles serão até melhor atendidos, porque tem mais capacidade de atender, que são os espíritos. Então, vamos nos preocupar com os encarnados. A desobsessão, o trabalho de conversar com os espíritos é para nós nos aproximarmos da nossa realidade. É para nós começarmos a exercitar esse intercâmbio de forma consciente, porque esse intercâmbio, ele acontece. Todos os dias nós estamos em comunicação com os espíritos. Esse intercâmbio, ele é psíquico, independe da faculdade mediúnica. Só que através do estudo nós vamos nos tornando mais conscientes, ao ponto de identificar: isso é meu ou isso não é meu. Por isso, esse trabalho de estudo e de exercício mediúnico, entende? E ele diz aí uma coisa nesse parágrafo, que o estudo, ele é útil para o observador e indispensável ao médium. Ou seja, mesmo que você não seja um médium ostensivo, mesmo que você não dê comunicação, é útil você estudar para você aprender. Ou quando alguém lhe perguntar e você ficar vendo, ouvindo, às vezes, que essa ideia é minha, não é minha, o estudo vai te dar uma maior clareza para isso. Exatamente. 71. A obsessão apresenta 3 graus principais bem característicos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No primeiro, na obsessão simples, o médium tem perfeitamente consciência de não obter coisa alguma boa. Ele não se ilude acerca da natureza do espírito que se obstina em se lhe manifestar e do qual deseja desembaraçar-se. Este caso não oferece gravidade alguma. É um simples incômodo do qual o médium se liberta, deixando momentaneamente de escrever. O espírito, cansando-se de não ser ouvido, acaba por se retirar. Mas para você identificar que é uma obsessão simples, você precisa ter estudo para saber que isso não é de você, que essa comunicação não é boa. Às vezes o espírito pode dizer palavras bonitas e rebuscadas e não está dando uma comunicação de boa qualidade. Então, volta lá no parágrafo de antes. Estudo prévio, ou seja, antes. E estudo que preceda a prática. Então, a gente não pode esquecer disso. Para a gente ler uma coisa e compreender e ter clareza do que está vendo. A fascinação obsessional é muito mais grave, porque nela o médium é completamente iludido. O espírito que o domina apodera-se de sua confiança a ponto de impedi-lo de julgar as comunicações que recebe, fazendo-lhe achar sublimes os maiores absurdos. O caráter distintivo deste gênero de obsessão é provocar no médium uma excessiva suscetibilidade e levá-lo a não acreditar bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve, a repelir e mesmo considerar mal todo conselho e toda observação crítica, preferindo romper com os amigos a convencer-se de que está sendo enganado, a encher-se de inveja contra os outros médiuns cujas comunicações sejam julgadas melhores que as suas, a querer impor-se nas reuniões espíritas, das quais se afasta quando não pode dominá-las. Essa atuação do espírito pode chegar ao ponto de ser o indivíduo conduzido a dar os passos mais ridículos e comprometedores. E, gente, a fascinação, a gente pensa que está tão distante, mas a gente conheceu uma médium
que ela dizia que falava com Bezerra de Menezes, que operava com ele, ia nos hospitais de São Paulo e dava instruções para os médicos das cirurgias que eles faziam, até cirurgia no coração. E era piamente acreditando que isso era verdade. E tinha gente que acreditava nela. Então isso é muito, muito grave, porque assim, a pessoa vai se isolando e, como ele diz, né? Ele acredita que só o que é justo, bom e verdadeiro é o que ele escreve. O que os outros escrevem não é. Não pode ninguém criticar o que ele escreve, que ele está dizendo que já é inveja dele. Rompe com os amigos e vai-se embora. Só os médicos têm essa facilidade para vacinação? Os seguidores do tal médio também. E a fascinação, qual é a porta, qual é a chave, qual é o plug dela? A vaidade. A vaidade, entendeu? Quando você começa a se achar, não é verdade? Então você se acha o melhor médium, as melhores comunicações são através da tua mediunidade, entendeu? Que os espíritos superiores vêm através de você. Você começa a achar que você é um espírito superior. Quando nós começamos a achar que nós somos espírito superior, o negócio está gravíssimo. Gravíssimo. Nós temos que compreender que somos espíritos em processo de aprimoramento. Então, mais uma vez, quem cai nisso? Quem não estuda. O vaidoso que não estuda. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar os nossos textos sobre a crítica alheia. Um texto psicografado, eu tenho que colocar aquilo que o Chico fazia. Ele psicografava e mandava para onde? Para a federação, para fazer uma avaliação, para ver se aquilo estava coerente. Então, quem de nós estamos aptos a receber crítica? Nós ficamos todos melindrados quando alguém nos conserta. E não é essa palavra, não, é essa. Agora imagina você receber uma crítica de um texto que você psicografou, que você tem certeza que é do Dr. Bezerra de Menezes. Então, esse processo da fascinação, movido aí da vaidade e do orgulho, vai fazer com que você, primeira coisa, você saia do grupo. Porque aquelas pessoas não têm capacidade de entender a tua mediunidade. E aí, a gente sempre acha um grupo fascinado. E aí você vai, procura um grupo que já está fascinado e ali fico trabalhando nesse processo de fascinação. Então, tia, como é que eu posso saber se eu estou fascinada? Tu te submete às críticas? Esse é o primeiro ponto. Tu te submete às críticas? Porque o fascinado, ele não se submete à crítica. Outro, tu tá te achando um grande médium? Ou tu tá te achando um espírito superior? Isso também é fascinação. Entende? Então são coisas bem simples, pequenas, que a gente tem que parar para se avaliar. Engraçado que na revista falou do médium fascinado, né? Agora tá falando aí novamente. Botou até uma teoria, o outro. E esse final também. Ninguém ali não é uma obsessão, não, é superior. Ainda tem esse finalzinho que ele fala: essa atuação do espírito pode chegar ao ponto de ser o indivíduo conduzido a dar os passos mais ridículos e comprometedores, né? Que eles começam a inventar marmota. Eles começam a dizer: olha, você vai dizer para o grupo, ou até mesmo você, toda sexta-feira, 12:30, faça o evangelho. Gente, 12:30, por quê? Isso é ridículo. Olhe, você antes de entrar em casa, dê 3 pinotes, para que todas as vibrações saiam. Tem um grupo agora que diz que os espíritos maus entram pelo umbigo. As más, e o povo vai inventando as marmotas e a pessoa tem certeza e vai divulgando. Então,
o estudo, ele nos livra desse tipo de comportamentos ridículos. E quando a gente se depara com alguém que nos traz, eu me recordo, uma vez uma colega chegou há muitos anos atrás e disse assim: Conceição, eu aplico autopasse em mim. Eu disse: como é que tu faz isso? Eu querendo ver, né, onde é que a pessoa chega. Ela diz: eu coloco uma mão à direita aqui e a outra bem aqui, e eu mesma aplico. Eu digo: que legal. Ele mesmo se aplica o passe, né? Como é que é o nome disso? Vaidade. Fascinado. Então, são tipos de pessoas que se tornam uma marionete rapidamente. Tu já pensaste nisso? Isso é falta de estudo. E é estudo sério. É estudo sério, porque as pessoas acham que só o fato dentro da instituição tá beleza. A gente vê muita gente indo para a instituição e chega lá enchendo linguiça. Nem o dirigente se prepara. Lê um capítulo, às vezes um capítulo inteiro, e falam de qualquer coisa menos do que está no capítulo, porque ninguém estudou, o dirigente não estudou, os participantes não estudaram. Então começa a falar de qualquer coisa, discutindo o sexo dos anjos. Isso é muito comum nas instituições, nos grupos que formam de estudo. As pessoas não falam de doutrina espírita, trazem a sua vida ou o que está acontecendo no momento. Mas estudar não estuda. Como é que você pode pegar um capítulo todo, ler um capítulo todo em 1 hora? É leitura, a leitura se faz em casa. É estudo, e estudo sério. O que caracteriza um estudo sério? O dirigente se preparou, os participantes se prepararam, e ele leva aquilo para a vida dele. Se eu faço o estudo e eu não levo para a minha vida, é porque eu não levo a sério o que eu estou estudando. Eu estou indo para a instituição espírita como eu ia para a igreja católica para dizer amém, por puro ritual. Mas não que aquilo faça parte da minha vida, logo eu não levo a sério. Então a fascinação, ela está muito mais próxima do que a gente possa imaginar. E estudo sério sem pressa, né, tia? Sem pressa, tem que ticar, bem ticadinho. 72. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e desordenados. A dos bons, pelo contrário, é calma, branda e agradável. Fica a dica. Ainda hoje a tia falou, se um espírito interfere no teu livre-arbítrio, já é um sinal de que é um mau espírito. Não é um espírito de ordem superior. Então isso é uma coisa bem simples. Está impondo, te dando ordens para isso e para aquilo, já fica a dica para ficar de olho. Não é, tia? E eu fico até pensando assim, né, Aramita? Trazendo para a nossa vida, quantas vezes a gente não quer dar ordem para o outro? Não é verdade? A gente quer tirar o livre-arbítrio do outro, a gente quer ser obedecido. Então, isso já mostra a nossa característica de espírito dominador. E a gente tem que lutar meio contra isso, né? Mas é isso, a gente tem que aprender a respeitar o livre-arbítrio do outro, que foi a nossa fala, né? Eu não vou responder pelo que a Carla faz, mas eu vou responder pelo que eu faço com a Carla. Então, nós temos que ter esse respeito do livre-arbítrio do outro. Se o outro quer se quebrar, ele tem todo o direito de se quebrar e terá toda a responsabilidade de responder. Foi bom. Foi, tia. Tava bom o estudo. Esse assunto tá bom, né, tia? Então, para quem quiser aprofundar, já digo que essas lições também já estão gravadas no canal, no Livro dos Médios. A tia já fez um super ticadão lá. E agora, quiser reforçar, é só ir lá, né?
E aqui a gente para hoje por aqui, agradecendo ao nosso Senhor Jesus a oportunidade de nos reunirmos, de estudo, de trabalho, as bênçãos recebidas nesse dia e aos amigos espirituais pela inspiração, pela diligência. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Que assim seja.